Pessoal, eu sei que o assunto é muito sério nesse vídeo, mas olha só o naipe dessa feminista. E não é um caminhoneiro, não é um fiscal de chapa de hambúrguer, não é um ex-integrante do Restart que comeu muita costelinha de porco. É apenas uma feminista que foi no Vilela e conseguiu passar pano pro Hamas, um grupo terrorista que estupra mulheres e que tira a vida de idosos e de bebês. São essas coisas que dá vontade de pegar o celular e tacar na parede, né? É verdade. E ainda piora, essa senhora aqui também é entusiasta da causa da maconha, também é entusiasta do aborto e ainda tem a coragem de dizer que é uma defensora das mulheres. Como que pode isso? Uma pessoa que passa pano pro Hamas, um grupo que estupra mulheres, falar que é defensora da causa das mulheres. Isso é tipo o Nardoni falar que vai abrir uma creche porque adora criança. Sério, é inacreditável. Que merda de mundo que a gente tá. Não sei. Mas pelo menos, nesse vídeo aqui a gente vai ter a nossa alma lavada. Porque quando ela começou a passar pano pro Hamas, o próprio Vilela, que é um cara que não se mete no debate, né? Ele deixa o debate acontecer. Ele acabou se metendo no debate, ele ficou muito puto dela passar pano por Hamas. Pelo menos ele entubou ela com areia nesse programa aqui e a gente vai ver os melhores momentos. Vamos lá, o Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Partido político? Partido que vai lá e tira a vida das pessoas, é isso? Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Terroristas. Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar... Matar bebê. Olha, veja bem, né? Eles pegam mulheres, abusam delas, tiram a vida dos bebês, vejam bem. É apenas um partido político. Sério, é de dar nojo, velho. Diante do que foi... Me parece um partido. Diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá. Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Não, Hamas. veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, Não. Crime bebê de guerra só um lado civil. tá condenado até agora. Então, mas. Ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra, Mas vale um matar. genocídio, Mas uma luta para o de tempo. colonização sendo você levada... entrar deliberadamente, matar, Que é o que Israel estuprar. faz. Quando que Israel colocou um monte de soldado pra poder entrar na Palestina, em Gaza, e tirar a vida de pessoas inocentes? Tô falando de Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso? partido político que Mas é liberado fazer isso? Você acha o que Hamas é um partido... os fins justificam os Eu meios? posso falar- Não, eu tô perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série Não, eu de tô- perguntas, então, Vidal. eu tô falando, os fins pode fazer justificam os isso e meios? os fins- Não. Os Então fins justificam pronto. os meios? Não. Então, Tá? o que fez Agora é eu posso certo? apresentar a Pode. posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política Operação política tirou a vida de bebês, minha querida. de 7 de outubro, tá enfrentamento falando? ao que é o Estado genocida, o Estado genocida de Israel, tá? Esse já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de... É incrível. Agora, o Israel que tem a culpa. Os caras são invadidos, os caras são atacados, aí eles revidam, eles são os culpados. Puta merda, velho. Ó, eu vou parar a discussão estado- porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos pra outra. Eu acho defendo absurdo. Eu tive Palestina lá. livre do Rio ao mar. Eu também defendo a Palestina, acho um absurdo o que o governo de Israel faz. É isso que dá, ó. Chamar comunista, chamar esquerdista pra essas merdas. Vamos falar um monte de bosta mesmo. Agora você falar que Não, eu matar não bebês, defendo, eu não estuprar defendo, mas que isso, Vilela, eu não estuprar defendo mulheres- isso de forma Não, você alguma. falou que foi um ato Pode falar. político gerado por Sim. Israel. Não, eles não Não. entraram pra matar soldados, eles não entraram Eu não- soldado contra... Ela vem falar que não tá passando pano. Ela acabou de falar que o Hamas é um grupo político. soldado. Eu Gente, vi um olha vídeo, só. tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, eu pronto, não, é só isso que não eu queria tenho que você acordo, falasse. não tenho assim acordo como com o é o Hamas. absurdo que Israel faz, Não também é tenho só acordo isso. com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a diferença. Não, como assim? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por... Não é equivalente. Os caras invadem o país, tiram a vida de bebês, abusam de mulheres. O que é equivalente pra você? Fala pra mim. Eu estive lá, eu vi o que eu vi
E eu duvido que você veja esse filme, e você não mude de opinião. Claro que Não, ela tá Vilela, que é Ela isso? falou que foi- Que é isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que Posso 7 de outubro explicar? foi o quê? Posso explicar minha Explique. posição? Repete, por O favor. que foi? Repete o que você Repete, falou. por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro Foi uma ação. é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não Tá, há mas política. pergunta- Gente, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Deixa eu só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar. Com o intuito. Militar. Minha querida, numa guerra, um soldado só pode atirar em outro soldado uniformizado. Pelo amor de Deus, isso no mínimo, seria crime de guerra. Lutar contra o Meu Estado de Deus. Israel. Com o intuito de matar civis. Eles não foram Mas lá pra eu não matar. tenho acordo que você estupre, etc. Entraram numa nós festa, tamo- numa nós tamo- Não tem acordo, mas ela tá passando pano. O que é isso então? do E lado saíram da- atirando nas pessoas. Mas E o Estado de Israel sequestraram. faz a mesma Um erro coisa justifica- há um erro décadas. justifica o outro. Não. Sangue de Jesus tem Ai, poder. meu Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Ela def- Portanto, Não, vamos a gente para outro não assunto, que defende. isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acabou tá? de falar, me desculpa. Ela não Me falou, desculpa. gente. não Eu tô defende. até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra começar. Não, é que ela tá falando isso. pergunta Pelo pra amor de mãe desculpa, sobre é o que ela tema tá- que, tipo, ela tá tentando Se meteu o quê, minha querida? Olha o absurdo que essa mulher tá falando. Você quer o quê? Que passe pano pra isso também? explicar, Vilela. Ela explicou Ela tá 3 tentando- vezes. Não, eu falei, não consegui Não, não consegui explicar, não. É um ato Vocês político. ficaram todos Qualquer interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê. Não. Pronto. É Então isso. você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra. Vai. Fala- Pera, vamos falar uma coisa aqui. Vamos Ela falar, não eu é sou contra, gente. Eu Pelo sou amor de Deus, contra. tá aí. Eu sou contra o que Você Israel faz. evidente. Não, É só isso. parabéns, enquanto o Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Mas uma Israel. colega aqui de debate. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Que bom Não precisa que falar. as feministas É uma ação, contra. por isso não. Foi terrorismo Exatamente. que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que Terrorismo o macabro. Israel faz. Pronto. Eu tô errado. A última coisa que eles fizeram ali foi um ato político. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas Não, nessas passa por- ações. É que eu acho Você que não a leitura... consegue É, colocar é Mas eu bizarro. posso falar? bizarro. Eu posso falar? Pode, Ela não desde que vai você coloque contra ele os como ideais terrorista. dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois, Porque se você é que deixar eu isso falar não... também, tu isso, fala. claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque, tá? Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês. Ela não defende o Hamas. Ela só caracteriza um grupo terrorista como um agente político. Que defende uma solução que é também religiosa E pro foi financiado conflito por que a Israel. gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Ação militar, matando civil. Meu Deus. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns Invadiu 2 o anos. território, Uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. Expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Mas só Ucrânia. conclui logo, a gente não pode Meu também Deus deixar. Não, claro, É. todo mundo. Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Peraí, mas eles estão invadindo o centro da Rússia e matando o civil? Eles estão fazendo isso? Daqui a pouco ela vai falar que a Ucrânia está errada por atacar a Rússia que está invadindo o território deles. Só falta isso. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Mas pra isso você não pode defender um crime de guerra. Meu Deus! Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Meu Deus do céu, cara. Certo? Então, tem que sim, pegar em armas. com os meios. Sério. Não você é tá isso, dizendo. mas você tem que pegar em armas para defender a Eu sua me vida, defender, porque você matar, tá sendo ser uma atacado. É Se eu incrível. estuprar a mulher... Israel É incrível. existe há Pera, 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 décadas. terminou? Sendo acusado. Não, mas só termina o pensamento. Mas eu... Sério, é inacreditável o que eu tô escutando. 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte, a violência daquele que reage a um ataque,
Eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Porque, Eu veja, não tenho- o Estado eu, de Israel é sinceramente, um eu não tenho nem Estado que vontade de leva discutir isso. adiante há décadas uma Vilela, política de já pode vir genocídio pra de nós? apartheid. Não, a gente parou Não, por uma eu quero discussão, saber da foi pra opinião, outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta Meu que você Deus fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela já respondeu a pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, só tô Não, ela já falando... Mas você não respondeu. acha que Ela já o usou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter o nossa direito vez de de se falar. defender, Agora é por a nossa exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas Guerra não é contra... sobre isso que nós estamos falando, sobre- porque eu não não. tenho acordo nenhum com isso. Eu Você acho que não o tem- estupro é usado, inclusive, Você- como você não tática de consegue guerra, dizer de que- submissão de você não povos. consegue Eu não dizer- tenho acordo você com não- isso. você Mas consegue quem faz dizer- isso é o povo Agora é de minha vez de Israel. falar, querida. Você não consegue falar. Você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos, duas medidas? É porque são dois pesos e duas medidas, e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera. Ela não tem nenhum acordo com o Hamas, só que ela não consegue classificar os caras como terroristas. Os caras que tiram a vida de bebês, idosos, estupram mulheres, entram num país e matam um monte de jovens que não tem nada a ver com a guerra que eles dizem está travando. Logo pra É nós. isso aí. mesmo. É isso Você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Como discutir com a pessoa? Eu até complemento o que o Vilela falou aqui sobre opinião. Opinião é que nem bunda. Todo mundo tem, dá quem quer. Quanto tempo só um falta minutinho. pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a Não, pergunta? foi pergunta pra eles lá. Então, repete a Era pergunta e sobre ela a continua de onde Palestina, foi. esse é o Não, é a problema. pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou, já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo... Foi 2 por enquanto. É. Eu fui Ah, tá, e pausando faltam quando 3, ela falava faltam em cima. É. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. É engraçado, né, feminista falar que não tem acordo com o Hamas, mas nos protestos que essa galerinha vai, eles vão e levantam a bandeira da Palestina, que realmente não tem nada a ver com isso, mas tem muitos também que levantam a bandeira do Hamas. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas, critico inclusive qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo, eu acho totalmente errado, sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Agora todo mundo é contra, né? Só isso que eu queria ouvir. Basicamente Só isso. isso. Mas eu você tá falei ouvindo de isso. mim, Não Vilela, não falou. tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom. Essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Resumir isso pensando que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi Assentamentos financiado- ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso, eu sei tudo isso. A minha questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, É só a isso que gente não eu queria tem deixar bem claro, só isso. E eu acho Só isso. importante deixar isso bem claro, né? Que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. A gente viu as grandes críticas. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Você vê, ao invés dela falar os crimes de guerra cometidos pelo Hamas são totalmente errados, ela vai e fala sobre o líder de Israel. Cara, sério, é incrível. Os deslocamentos na Palestina são errados. O que está acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização... Porque não é escolher um lado, vocês entendem? Não é escolher um lado. Um lado tá certo e o outro tá todo errado. Contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da mãe em relação a isso, eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento inclusive está na Palestina agora... Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia. Ele tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali em Palestina. Mas ele é também. brasileiro? Ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer é Kais Hussein, o conteúdo queria dele é falar com muito ele, se bom, ele tivesse de aqui, Palestina. Ele vai voltar da Palestina, eu inclusive, quero, se quiser convidar ele, ele pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá. E ele explicou todo esse conflito, inclusive, de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas, principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado Agora o Hamas vai virar de direita, eles vão ser até bolsonarista na boca desse pessoal aqui. extremista. Pois Ele é. é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em Pois cima é. das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que
o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem, você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então eu acho que é importante focar nisso, sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Se a comida não tá chegando na Palestina, você pode reclamar com o próprio Hamas. Perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião, e eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles, e as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem um vídeo de um comediante palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento legal e tudo mais. Israel tá indo pra Síria, tá tipo... O que me incomoda, também, e eu acho que eu deixei bem claro, isso, então, tá? mas o que me incomoda é o giro que ela fez e que muita gente faz pra falar. O que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado. É só isso. É só isso que eu perguntei. E aí você deu uma volta incrível com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Não é com medo, não. Tá certo. Vilela, posso te explicar o porquê? Pode, porque parece que perde. Então fala assim, Hamas é terrorista. Hamas é terrorista. Pronto. Pode explicar o porquê? Por favor. Posso explicar o porquê? Sim, ela falou. Falou, graças a Deus, estão melhorando, tá ótimo. Peraí. Não, só explicar o porquê. Ficou com medo do cancelamento, né? Ficou com medo, né, minha querida? Porque esse argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. Meu Deus, ela vai passar pano de novo. Não é possível. E esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você falou aqui, você defende uma Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, para encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. E para mim, realmente, assim, é que são dois pesos e duas medidas mesmo, porque eu acho que nós temos uma reação agora recente... Não, só para deixar claro, nós temos uma reação recente contra um genocídio há décadas. Não tô falando em relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e mesma medida, não dois pesos e duas medidas. Ah, eles podem por causa... Não, ninguém pode. Ninguém pode. É gente, eu inclusive anotei aqui, ó. Não, só pra explicar a minha parte, pra você não entender errado. Eu coloquei aqui, ó, estupros como tática de guerra, porque é um tema que, inclusive, acho que é importante de ser abordado do ponto de vista de quem vai defender as mulheres. Não é novo. Agora ela até anotou na pauta dela, tá certo, é isso aí. Mudou de ideia rápido. Pra mim é só isso. Digo, tem uma reação. Quem leva adiante a reação nesse momento é o Hamas. Mas tem milhares de palestinos lutando lá e lutando pelo seu direito à sua terra, à sua identidade, sua cultura. Sim, o direito que o Hamas tira deles. E eles não... O Hamas não representa eles necessariamente, tá entendendo? É que necessariamente não representa. É difícil falar isso, velho. O Hamas é quem aparece como a ponta de lança. Mas digo... Então nós temos que tomar cuidado diante disso, porque todos os palestinos não são o Hamas. Hamas não é o ponto de partida deste conflito da violência. Não. O ponto de partida é a existência do Estado de Israel em si, que subordinou e fez com que milhares de pessoas perdessem seu território. Discordamos disso, mas isso é uma outra discussão. Eu não acho que ele é tão simples assim. Mas, agora eu entendi teu ponto e eu acho que a Saadat também, quando ela começou, ela já foi direto no ponto, que é isso. Ó, vamos deixar claro isso, eu como feminista, tal. Porque senão acontece aquela coisa assim, eu sou feminista, mas putz... Mas eu comecei deixando bem claro que eu não tenho nenhum tipo de acordo com o Hamas. Tá. Entendeu como é que funciona, né? Mulheres sendo abusadas pelo pessoal do Hamas. Olha, a gente tem que entender o contexto histórico dessa situação. Agora, se você é homem aqui no Brasil de direita e você fala alguma coisa que é subentendida de forma errada, o que esse pessoal fala? Cadeia nele. Olha só, machista, opressor, algema ele agora. É inacreditável a dificuldade desse pessoal de falar o que as coisas são. E eu vou falar pra vocês, ela nem precisa falar que defende o Hamas ou que tá passando pano pro Hamas pra gente poder chegar à conclusão que ela defende um regime onde mata pessoas inocentes. Ela defende o comunismo, que já matou milhões de pessoas pelo mundo, de fome, por guerra, por opressão, pela ditadura que sempre é imposta pelo líder
que eles defendem. É claro que, na minha opinião, eu acho sim que ela passou pano pro Hamas, e não só isso, assim como eu acho que ela passou pano também para as coisas que o Hamas faz. Se alguém chegar para mim e me perguntar, pô, Daniel, o que você acha dos bandidos que ficam oprimindo os moradores em comunidades? Eu vou ser bem categórico. Eu vou falar, é um bando de vagabundo que não vale merda nenhuma. Agora, se ao invés de eu falar isso, eu falasse assim, olha, a gente tem que ver o contexto histórico que tem feito eles fazerem isso com uma sociedade. Mas eu não acho certo o que eles fazem, não. Isso é o quê? Na sua visão. Se eu falasse isso, provavelmente você estaria tirando a sua roupa do varal e me dando, falando assim, pode passar essa roupa aqui também? Então, pra mim, na minha opinião, essa passada de pano dela foi ridículo. Ela até tentou mudar a opinião dela ali no final pra não ficar tão feio, porque ela sabe que isso iria viralizar e iria ficar muito feio pra imagem dela. Essa é a galera que diz que defende as pessoas, que quer a paz no mundo, mas vai em manifestação a favor das drogas, que mata muita gente, vai em manifestação a favor do aborto, que também é outra pauta que não tem como você passar pano pra isso. Se você tá tirando a vida de um bebê que está na barriga, não tem como você falar que você é pró-vida. Se você tem que tomar um veneno pra poder tirar a vida do seu próprio filho que está com o coração batendo na sua barriga, ou se você tem que pedir pro médico enfiar como se fosse uma faca dentro do seu útero pra poder picar o seu filho, eu acho que não tem como você falar, olha só, eu sou a favor da vida, paz e amor. É bem contraditório, né? Bom, deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você achou. Deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo, me segue no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.